O Record Progress, já está. Exatamente. Então, muito bom dia a todos, obrigada pela vossa presença nesta sessão deste webinar que nós estamos aqui assim a desenvolver hoje com o Nuno e com a Marisa. Dizer-vos que é mais um webinar da Direção-Geral naquilo que é este ano, o ano 23 para o Ano Europeu das Competências. Os nossos webinars que temos vindo a desenvolver têm estado todos um bocadinho enquadrados nisto que é a capacitação digital, portanto a Direção-Geral desde fevereiro que tem vindo a promover aqui algumas sessões sobre estas matérias. Tivemos os colegas das bibliotecas da Almada com o projeto WILS, a Inclusão para a Literacia Digital de Adultos. Tivemos também o Encode 2030 em março e ainda portanto, uma apresentação do Web 2050 do Plan App com o José Vítor Malheiros também em março. E hoje vamos ter connosco os colegas do Médio Tejo com a apresentação de um projeto da rede intermunicipal que eles hoje estão aqui a representar. Um projeto que foi alvo de financiamento da Direção-Geral e que envolveu aqui assim uma série de parceiros, uma série de desafios desde 2019, portanto o projeto surge em 2019, certo? E numa rede que foi constituída em 2018, correto, Nuno e Marisa? Correto. Portanto, vocês logo desde cedo começaram a planificar como é que seria uma candidatura num projeto de capacitação digital que envolveu aqui assim um levantamento importante das necessidades da vossa região, que vocês acompanham, para que depois no fundo pudessem colocar em prática a oportunidade a estas pessoas de poderem tomar contacto com conteúdos para os quais não estavam sequer capacitados, né? Portanto, o desafio surge um bocadinho por aqui. Portanto, hoje o que nós vamos perceber convosco é como é que foi feito este levantamento de necessidades, como é que vocês chegaram a este projeto de CIA, Cidadania Informada e Ativa, como é que surgiu a ideia, que desafios é que vocês têm encontrado durante todo este processo, como é que em rede conseguimos colaborar para que haja aqui assim também uma uniformidade na ação que pretendemos desenvolver, e depois o que é que o futuro nos reserva, não é? Portanto, quais são as conclusões que vocês têm tirado no acompanhamento a estes cidadãos, a estes participantes neste projeto, e o que é que o futuro, portanto, vos reserva para que o projeto não acabe quando o financiamento termina, não é? Portanto, temos aqui assim, com certeza, muitos colegas interessados em perceber como é que nós planificamos projetos de capacitação digital que funcionam numa rede intermunicipal. E este será o desafio hoje para vocês. Portanto, falar só um pouco aqui do Nuno e da Marisa também. Portanto, a Marisa é natural de Abrantes, vive em Vila de Rei, licenciada em Animação Cultural, tem pós-graduação em Ciências da Informação e trabalha no município de Vila de Rei desde 2003 e desde 2018 é a coordenadora dos serviços da Biblioteca Municipal, certo, Marisa? Muito obrigada por estar aqui hoje. O Nuno vive em Constância, não tem aqui a tua naturalidade, Nuno, por acaso? No natural de Lisboa. Lisboa, muito bem. Mestre em Ciências da Informação e Documentação, trabalha em arquivos, bibliotecas e documentação desde 98 e é o responsável técnico pela Biblioteca Municipal Alexandre O'Neill desde 2018, pelo Arquivo Municipal de Constância desde 2020. Neste momento é o coordenador do grupo de trabalho das bibliotecas públicas municipais do Médio Tejo e enquanto coordenador e subcoordenadora, certo? É que vocês estão aqui hoje a representar a rede intermunicipal. Portanto, vamos poder falar um bocadinho também da rede, não é? Que bibliotecas, que municípios são estes que compõem esta rede intermunicipal e como é que este desafio foi, então, alavancado e como é que tem estado a decorrer. Portanto, muito obrigada aos dois, muito obrigada à rede intermunicipal também, a todos os colegas que fazem com que este projeto seja possível e a todos os parceiros que vocês também envolveram neste projeto e que demonstra que, de facto, temos que pensar um bocadinho
que as redes são, para além da nossa própria rede, são todos os outros suportes externos aos quais podemos também recorrer para que as coisas se concretizem e que sejam possíveis. Portanto, muito obrigada aos dois, estamos aqui para vos ouvir. Obrigada a nós pelo convite. Muito obrigado pelo convite e em nome também de todos os meus colegas e das nossas bibliotecas. Muito obrigado. Gostaria de só fazer um apontamentozinho antes de começarmos. A questão da rede, a rede foi oficializada em 2018, mas pelo menos desde 2016, 15, 16, não sei muito bem, porque eu só entrei em 2018, percebem? Com responsabilidades na biblioteca. Mas anteriormente já se fazia um trabalho em rede e já era acompanhado pela DigiLab. Não estava ainda oficialmente protocolizado, isso por questões que eu desconheço, mas que sei que depois foi a bom porto e em 2018 foi assinado o protocolo. Mas já havia um trabalho em rede anterior, já havia algumas ações e pelo menos convergência de vontades para fazer um trabalho em rede. Dito isto, vou passar aqui fazemos a apresentação, eu e a Marisa. Vou aqui compartilhar e vamos falar um bocadinho também da rede, vamos falar deste projeto, como é que isto tudo começou. Vamos falar um bocadinho também dos resultados que já temos de um ano disto, não é? Da implementação e da execução do projeto, que é importante, e depois também falar um bocadinho disto tudo. Sim. Okay. Então, o projeto já foi apresentado sucintamente pela Sandra, chama-se Cidadania Informada e Ativa do Médio Tejo. O próprio nome tem a ver com o reforço e com, se quisermos, com a necessidade de criarmos cidadãos, que eu acho que é um desígnio da República e um desígnio das próprias bibliotecas, de criarmos cidadãos informados e ativos, e por isso foi pensado assim e foi dado este nome. Apesar do acrónimo ser assim um bocadinho estranho, que é CIA, mas foi com esta intenção que foi criado este nome. Ok, então força. Como a Sandra já disse, este projeto teve um financiamento através de uma candidatura ao PADOS, que é o Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Serviços de Bibliotecas Públicas, através da DigiLab. Porquê que foi este projeto de cidadania informada e ativa? Porque a nossa região, como vos apresentamos o mapa, portanto aqui na zona Médio Tejo, nós em trabalho de grupo, analisando a nossa população, encontramos, portanto, algumas diretrizes que nos pudessem ir por este caminho. E quais foram essas diretrizes? Portanto, uma população envelhecida, com baixas habilitações literárias, achando que estavam um pouco afastados ou não tendo conhecimento das novas tecnologias e do acesso à informação, sendo um projeto que teria uma mais-valia para a nossa zona. Quais são esses concelhos que envolvem o Médio Tejo, ou que fazem parte desta rede? Abrantes, Alcanena, Constância, Entroncamento, Ferreira do Zez, Armação, Orém, Santarém, Sertã, Sertoal, Tomaro, Torres Novas, Vila de Rei, e não deixando de lado que Vila Nova da Braquinha também pertence ao Médio Tejo, mas não está neste projeto. Pronto, só para perceberem também. Claro que, identificado as necessidades comuns a estes concelhos, surgiu, portanto, ou achámos que era o mais adequado às nossas necessidades. Portanto, reduzindo as assimetrias do acesso à informação. Para tal, através desse projeto ou dessa candidatura que existiu, houve um apoio,
portanto, da parte da DG Lab, que foi o fornecimento de videoprojetor, portáteis, tablets, router. Porquê? Porque são necessários, não é, para a nossa população poder desenvolver essas suas capacidades. E permite também as bibliotecas mostrarem as suas valências no seu dia-a-dia, que são portas que estão abertas para a comunidade, não só em serviços de leitura, de literacia de leitura, mas sim noutras literacias. Através desse material, não é, que nos foi, digamos, proporcionado, entregue, não é, que ficou ao serviço das nossas bibliotecas para este projeto, também contamos sim com o apoio dos parceiros, os centros Qualifica, as associações, as universidades sénior, juntas de freguesia, porque com eles também foi importante, ou são peças fundamentais para o desenvolvimento do projeto. Marisa, desculpem-me interromper-vos, não é? Não quero cortar aqui o vosso raciocínio, mas é importante que os colegas do outro lado também percebam como é que estes projetos, que depois são alvo de financiamento, podem ser, qual é o caminho que nós devemos fazer quando pensamos que projeto é que é essencial para as nossas comunidades. Portanto, fazer só aqui assim um ponto de situação. Vocês fizeram um levantamento junto da população, percepcionaram também em termos estatísticos o que é que seria as condições daquilo que é o acesso ao digital no Médio Tejo, e foi perante esse levantamento de necessidades que o projeto surge. É assim, não é? Sim. Pronto, nós identificámos um problema. E o Exato. problema é que as pessoas têm, a nossa região, além de ter uma população envelhecida, como disse muito bem a Marisa, e sustentada em estatísticas e em documentos diversos, nós detectámos esse problema, que é o problema que há uma parte significativa de adultos, ou seja, pessoas com mais de 18 anos, que têm uma literacia de leitura e digital bastante baixa. E nós vivemos num mundo digital neste momento. Na altura em que começámos a desenhar o projeto, ainda se falava da globalização. Agora, com esta confusão toda mundial, se calhar não é só a globalização, não é questão da globalização, já é questão da sociedade do conhecimento e a sociedade digital, como eu gosto de dizer, que obriga o nosso objetivo a não deixar ninguém de fora. E Vocês começaram a idealizar o projeto antes de uma pandemia e depois acontece a pandemia e vocês têm a certeza absoluta que mais do que nunca agora as pessoas de facto precisavam deste acesso digital, e depois na sequência deste problema que vocês identificaram, então começaram a pensar nas soluções e nas alternativas, sendo Exatamente. que durante esta reflexão também conseguiram perceber de que forma é que as bibliotecas públicas podem dar uma resposta, podem e devem dar uma resposta a este próprio problema, não é? Portanto, aqui colocar as bibliotecas públicas do Médio Tejo numa situação de responsabilidade perante aquilo que é dar resposta a estas pessoas e capacitá-las. E depois, a partir daí, vocês começaram a construir naquilo que a Marisa falava, que são as linhas, as várias componentes do programa PADS, não é? Que visam dar corpo ao projeto que de facto quer resolver este problema identificado. Portanto, e aqui então entra a parte dos parceiros, os equipamentos, os parceiros, como é que nós vamos conseguir direcionar, levar este projeto a bom porto. E então, quais foram estas valências que vocês identificaram serem necessárias? Correto. Há aí uma coisa que foi dito, que disseste, que é muito importante, que é a questão da própria... Nós projetámos o projeto, se calhar até uma uma visão um bocado futurista, em algumas áreas, porque o processo de avanço tecnológico não era tão rápido na realidade quando desenhámos o projeto.
depois foi muito acelerado com a pandemia. Aliás, a pandemia, por um lado, prejudicou-nos porque atrasou a execução do projeto, que foi uma angústia de todos nós, do grupo todo, e penso também um bocadinho da parte da DG Lab, porque é natural, tivemos que parar, e o nosso projeto era um projeto presencial, não era um projeto online, mas mostrou que essa visão de ambas as partes, neste caso daqui do nosso grupo de trabalho e da própria DG Lab ao aprovar, não é? Que isto é realmente o caminho, capacitar as pessoas e capacitar na literacia de leitura e na literacia digital, e que estão ligados. Pronto, e nesse sentido, a pandemia foi uma oportunidade, embora nos estivesse atrasado, foi uma oportunidade para termos a certeza de algumas certezas que estavam previstas no projeto. Espera aí, que eu agora vou aqui. Nomeadamente os objetivos traçados, que a Marisa vai falar um bocadinho mais sobre isso. Aqui no... Pronto, tendo em conta o que estamos então a falar, claro que o projeto tinha vários objetivos, não é? Que nós identificámos para o projeto, que seria então melhorar os hábitos de leitura e de literacias digitais, como estávamos a falar, da nossa população, da nossa região, e depois criar as tais parcerias, como referi, foi os centros qualificas, as juntas de freguesia, as associações. Porquê? Porque as juntas de freguesia e as associações estão mais próximos da nossa população, que está um pouco afastada, e assim, através deles, nós conseguimos chegar a mais pessoas, ou essas pessoas que estavam, digamos assim, excluídas, ou se consideravam afastadas. Por isso a importância destes parceiros. E também referenciar que as sessões foram organizadas de forma a que decorressem na Biblioteca Municipal e nas sedes de freguesia ou associações, de forma a que houvesse uma proximidade com as bibliotecas e com a população. Através também do projeto promover o acesso à internet, não é? Que hoje em dia é um dos acessos principais à informação, e dos serviços digitais que existem cada vez mais, e nós, bibliotecas, podemos dar apoio nesses serviços, como por exemplo no preenchimento do IRS, ou acederem, portanto, à plataforma da Segurança Social, e nós, Biblioteca Municipal, podemos apoiar as pessoas nesse serviço. E também, claro, termos aqui uma ação intermunicipal, nós próprios bibliotecas da Médio Tejo estarmos todos em conjunto neste projeto. Sim, eu queria só acrescentar o seguinte, relativamente aqui aos objetivos que foram referidos. Pronto, isto é um projeto que precisa de objetivos claros, e eu acho que os objetivos que estão aqui são claros, e têm muito a ver com a resolução deste problema. Nomeadamente, as pessoas precisam ter capacitação para poder usufruir, por exemplo, do acesso ao Estado. O acesso ao Estado cada vez é mais digital, e daqui a uns anos é completamente digital, ou seja, aquele apoio presencial, para além de nós darmos capacitação às pessoas, acho que as bibliotecas municipais e outros serviços, mas essencialmente as bibliotecas municipais, vão ter um grande papel, não só para capacitar, mas para ajudar as pessoas também, no fundo, a terem acesso ao Estado, aos serviços do Estado, à Segurança Social, como referiu aqui a Marisa, às finanças, a outros apoios, a tudo, a viajar, por exemplo, as pessoas acederem a sites de compra de bilhetes para viajarem, a tudo o que nós pensamos. Cada vez mais a vida é digital, e nesse sentido faz algum sentido termos esta capacitação.
Outro objetivo, que eu acho que é um objetivo geral, não é, de todas as bibliotecas, é diversificar o uso e os serviços. Este projeto também tenciona criar novos serviços. E chegar também a pessoas que normalmente não chegariam à biblioteca de outra forma. Porquê? Porque o nosso território, quase todos os conceitos do nosso território são conceitos em que tem a população dispersa, geograficamente. Foi uma outra das coisas que nós, quando fizemos o levantamento para resolver o problema e o detectámos, é isto. Quase todos os conceitos têm a população dispersa e não temos mobilidade, exceto nas cidades. E mesmo assim, às vezes é um problema bastante grave aqui no Médio-Tejo. Aliás, fora da área metropolitana de Lisboa e da área metropolitana do Porto, e talvez de Coimbra, não sei, é um problema nacional. Mas aqui nós sentimos isso na pele, todos nós. Exceto a mobilidade no tempo de aulas, a maioria das localidades não tem acesso a transportes públicos. Por isso não tem acesso à maioria das bibliotecas que estão nos certos concelhos. E este projeto também vai fazer com que permitisse as pessoas acederem aos nossos serviços e também perceber que eles estão online, uma parte deles já, nomeadamente através dos catálogos. Também sim. Sim. Não, pronto, só para também terem uma noção de que as sessões tinham a duração de 10 horas, dividida em 5 módulos, em que o primeiro e o segundo módulo decorrem na biblioteca municipal e os outros então nas suas sedes de freguesia ou associações. E pronto, os conteúdos, claro, a leitura com um desenvolvimento pessoal, não é? Integração social, depois um outro que dá uma navegação digital em que, com uma pequena noção do que é possível pesquisar na internet, porque 10 horas, como sabem, também é um pouco, se calhar, para quem está a iniciar, não é, estas sessões, e temos alguns testemunhos disso, de que realmente as 10 horas são muito poucas para quem está a iniciar, mas que dá para ter alguma noção daquilo que se faz, mas daí nós também, bibliotecas, estamos ao dispor, não é, de portas abertas para dar esta continuidade deste serviço. Depois também, como já foi referido, um dos outros módulos era a tal situação do Portal das Finanças, a chave móvel, a plataforma do Sistema Nacional de Saúde, e também falar da proteção de dados, não é? Cada vez mais também tem que se ter atenção à nossa proteção da nossa informação, e bem como permitirem o acesso à informação através de plataformas digitais, como por exemplo o Press Reader, que é um projeto que existe, em que é possível lerem os jornais, as revistas, a nível digital. Sim, é uma plataforma de jornais que é um serviço que nós prestamos, em que as pessoas podem aceder ou através do telemóvel ou através do computador, como disse bem a Marisa, a milhares de documentos, de jornais e revistas e em muitas línguas, e que é um serviço que nós neste momento no Médio-Tejo oferecemos aos nossos utilizadores. E há muitos utilizadores e há muitas pessoas que nem sabiam que esta ferramenta existe, especialmente as pessoas que têm uma literacia bastante baixa, uma literacia digital, têm mais dificuldade. Pronto, e por isso nós aproveitamos, utilizámos no fundo, esta plataforma que temos, queremos divulgar e dentro desta formação usámos como um exemplo e como, no fundo, uma ferramenta de trabalho para o formador, não é? E os formandos poderem executar, no fundo, exemplos práticos de coisas que lhes dão jeito na sua vida.
no seu dia a dia. Sim, porque esta plataforma acaba por desenvolver a literacia de leitura e digital. Tem as duas valências de um dos objetivos, não é, desta ação. Antes de falar dos dados, que é a fase seguinte, vamos falar um bocadinho do que é que aconteceu. Pronto, nós detectámos o problema, construímos o projeto, alinhámos aqueles objetivos e apresentámos o projeto à DG Lab. Foi uma coisa muito discutida, foi um trabalho bastante intenso, nosso e também com a DG Lab. Foi muito intenso e muito trabalhado, e os projetos nunca são. Temos depois também, foi um trabalho que eu penso que correu muito bem, a questão de somos 13, neste caso 12 municípios, 12 pessoas no mínimo, às vezes muito mais, porque tivemos sempre outros membros, até às vezes das câmaras, a dar a opinião deles, mais os colegas da própria CIMT, que nos ajudaram a fazer o projeto, que nos ajudaram e foi um trabalho em conjunto com os técnicos também da CIMT, e foi um processo bastante interessante e desafiador, e demorou algum tempo. Mas tem mesmo que ser assim, porque os projetos em rede, com tantos municípios e com tantas opiniões, têm que ser bem discutidos. Pronto, e depois de toda esta construção, enviámos para a DG Lab, depois continuou-se a trabalhar no projeto com melhorias por parte deles, e chegámos, no fundo, à execução. Mas antes, deixa-me só fazer aqui um ponto de situação. Portanto, antes passamos agora aqui aos dados e à execução e como é que as coisas têm estado a correr. Portanto, Sim. todo este levantamento, esta construção de conteúdos, que conteúdos é que nós vamos proporcionar às pessoas? Portanto, também foi necessário identificar estes conteúdos são estes, aquela estratégia que vocês falavam entre algumas sessões serem na biblioteca, no espaço da biblioteca, não é? Quando vocês conseguem esta oportunidade de ter um conjunto de pessoas que vão fazer uma formação bipartida, em que uma parte é na biblioteca, porque vão compreender como é que são os serviços da biblioteca, como é que se faz o acesso à informação no espaço da biblioteca, e depois o outro lado, que será então a capacitação digital através dos parceiros, que entretanto vocês também tiveram a oportunidade de falar. Para além disto, falta-nos também compreender aqui assim, quando nós pensamos num projeto, nós temos o total da população, quantas pessoas é que nós vamos conseguir abarcar com este projeto, como é que vocês definiram os números, porque estes números depois têm impacto na avaliação que fazemos do próprio projeto. Portanto, nós conseguimos os números que nos propusemos, vocês partiram de números, partiram de identificação de sessões. Sim, a estratégia foi mediante o número de freguesias que cada município tem, não é? Derivado à sua população, em que, por exemplo, Vila de Rei, que é um dos concelhos mais pequenos do Médio Tejo, foram definidas no total 5 ações a decorrer em 2 anos, em que uma ação por freguesia, das freguesias mais pequenas, e 3 na freguesia maior. Agora, o total de número de pessoas envolvidas, neste caso Vila de Rei, serão 50. Pronto, portanto, houve aqui assim uma reflexão também de uma reflexão, sim, quantos habitantes à volta que o território conseguimos identificar no território mediante aquelas características e circunstâncias que queremos resolver também com o problema, não é? E de que forma é que nós vamos depois, na prática e em concreto, adequar esta estratégia em números de sessões, os cenários em que as sessões acontecem e o porquê, o levantamento de conteúdos, identificação de parceiros, para que o próprio projeto possa ser construído ao longo do tempo, como dizia o Nuno, e que de facto envolve aqui assim uma construção e cedências também,
de parte a parte para que no final possamos ter assim um projeto bem construído. Desculpem interromper, foi só de facto que é importante fazermos estes pontos de situação de tudo aquilo que foi a construção do projeto para podermos passar então aos dados. Pronto, a nível de número de habitantes, o Médio Tejo tem, neste momento, ou no momento em que foi feito o projeto, penso que estaria cerca de 300 mil habitantes no universo geral, ou seja, com toda a população. Depois foi definido um rácio por cada, no fundo, por cada concelho, e depois dentro de cada concelho por um número de freguesias. No caso, por exemplo, de Vila de Reia, a Marisa falou dos números de Vila de Reia, posso falar dos números de Constância. Por exemplo, nós temos 3 ações, 3 freguesias, e nós, na altura em que foi feito o projeto, teríamos perto de 3 mil habitantes. Mais coisa, menos coisa. Depois há sempre variações de todos os anos à atualização de dados, e na altura neste momento estamos abaixo disso, com a pandemia. Segundo os dados que eu tenho, atualmente devemos ter aí 2.700, 2.800 habitantes. Depois, sendo um projeto para adultos, teve que ser retirado o número de habitantes menores de 18 anos. Isso também foi uma forma de apurar esses números. Mas a distribuição das ações foi consoante a quantidade de habitantes. No Médio Tejo, salvo, espero não me enganar, mas o concelho que tem mais habitantes é o concelho de Orem. Por isso é o concelho que tem mais sessões. E por isso isso é outra questão que neste projeto que é muito interessante, pareceu muito interessante desde o início, que é a diversidade, conseguir criar um projeto que fosse suficientemente agregador para resolver o mesmo problema, mas com necessidades diferenciadas. Ou seja, temos que ter uma resposta para Orem de uma forma e para Constância de outra forma, porque a quantidade, em termos de população, porque a quantidade de população não é a mesma. Ou seja, Orem tem muito mais pessoas, tem muito mais freguesias, tem muito mais extensão territorial. E isso diz? Tem mais ações. Por isso tem muito mais ações. É que não tem mais ações, tem muito mais ações. E isso é uma das coisas que os colegas, por exemplo, do Orem têm partilhado nas sessões, que é o primeiro ano foi muito desafiador, mas nós falaremos um bocadinho, se calhar, mais disso, não sei se é agora, que é mais apropriado, mas podemos também falar, que tem sido muito desafiante para as próprias bibliotecas, porque são, até ganhar o ritmo das sessões, do acompanhamento das sessões, foi extremamente desafiador este trabalho para toda a gente, mas para quem tem mais sessões é mais desafiador. Ok? E nesse sentido, a biblioteca teve claramente que, além de reforçar o seu trabalho com a sua população no seu dia-a-dia, teve que sair portas fora e ir trabalhar nas freguesias, nas associações, em conjunto com os parceiros. E eu acho que essa parte é muito importante neste projeto e é de salientar. E outra questão que também não foi falada aqui na preparação, e que nós só falámos assim muito rapidamente, que acho que é importante ser falado, é a questão da própria logística. Este projeto obriga uma logística bastante importante, e também tivemos de trabalhar internamente no sentido de responder àquela questão que eu falei eu não sei se estou a fugir muito, mas não sei se eu às vezes começo a falar. É necessário que, assim, de uma forma também breve, não é? Porque vocês depois terão os dados também para apresentar a seguir, mas é importante que os colegas percebam
esta construção de um projeto intermunicipal, de facto o desafio que é, e essa parte que falavas agora sobre a questão da logística, quando pensamos nos projetos, de que forma é que as nossas bibliotecas, com os recursos humanos que temos, com os parceiros envolvidos, conseguem dar resposta a essa logística necessária. Exatamente. Eu posso explicar do meu caso e de acordo com a informação que nós temos dos nossos colegas, a logística foi muito importante. E não houve só parcerias externas, também houve parcerias internas. Nós tivemos que preparar as nossas organizações, os municípios, para nos ajudarem. Por exemplo, a questão dos transportes é essencial, porque há pessoas que não têm possibilidades de chegar até aos próprios setos onde vão ser realizados, e não só de conselho de freguesia, não é? No caso de Constância, isso se calhar não se aplica tanto, porque, pronto, Constância é um concelho pequeno, mas de experiência de outros colegas que têm territórios em que a população está muito dispersa e são territórios com muitos metros quadrados, as pessoas precisam de chegar à sede de concelho ou à sede de freguesia para fazer a sessão, à associação para fazer a sessão. Já não estou a falar só da sede de concelho, estou a falar da sede de onde estão as freguesias e onde estão as associações principais. Porque às vezes há lugares, são pessoas de lugares, não têm transportes públicos, e as câmaras teve que ser feito esse trabalho com os colegas internamente, e com os executivos, com os técnicos, com os motoristas, com toda a gente que é necessário para fazer estas questões. E teve que se criar essas condições internas para levar as pessoas. Teve-se criar e continua-se a ter que criar, okay? Porque o projeto ainda não terminou. Neste momento está em execução. Se calhar hoje estamos a falar, está a haver uma sessão, ok? Ou várias sessões. Por isso, é um bocadinho assim. Essa parte da logística foi muito importante. O apoio na questão dos computadores foi essencial para a execução. A grande maioria das bibliotecas não tinha capacidade por si só de ter equipamentos para, isso foi identificado, para poder executar para 10 pessoas. As pessoas têm, há 5 tablets e 5 computadores disponíveis, há um router, que é outra questão, a gente levando este projeto às freguesias, há freguesias que têm internet e outras que não têm, ainda hoje, e isso foi fundamental e está a ser fundamental. E também a questão do projetor para o formador poder dar formação. Uma outra questão que também penso que ainda não falámos muito é a questão do formador. Não, eu também queria dizer, relativamente aos horários das sessões, que haviam várias possibilidades, não é? Que poderiam ser laboral ou pós-laboral. E eram constituídas as turmas mediante também a disponibilidade do participante, também de referir a essa situação. Os formadores, como foi criado, digamos, a Bolsa de Formadores, através dos centros Qualifica, também foram uma peça, principalmente aqui, fundamental para o projeto, que eles próprios gostaram muito das ações que já dinamizaram até agora, também estão muito contentes com aquilo que têm feito e os desafios que têm encontrado, porque há pessoas que realmente têm alguma dificuldade em alguns, eu também presenciei alguns casos, não é? Porque estive sempre presente em todas as sessões, que até mesmo ligar o computador para eles no início era complicado e no fim já não, e saíram dali contentes com a sua vitória de pelo menos saber ligar o computador e mexer no rato. Pronto, foi muito importante estas ações, mas se calhar isto ficava mais para a conclusão. Uma coisa que eu também gostava de falar na questão da construção do projeto, e antes de passarmos à execução, teve a ver com os próprios conteúdos. Os conteúdos foram pensados por todos, e especialmente o grupo que construiu, o subgrupo que construiu o projeto, e foi bastante debatido, porque o objetivo era criar conteúdos de literacia e de leitura, porque estamos a falar com pessoas com poucas, muitas vezes com poucas competências, e o nosso universo de trabalho
era um universo bastante alargado e com pessoas bastante diferenciadas em termos de competências. E isso nós notamos nos grupos, na prática, nota-se nos grupos. Nós temos grupos em que as pessoas não sabem nada, temos outros grupos em que as pessoas sabem um bocadinho, e há outros grupos que as pessoas sabem um bocadinho mais. E às vezes, dentro dos próprios grupos, até porque as inscrições são abertas, pronto, este projeto é por inscrição, é importante dizer, ou seja, as pessoas têm que querer, não são grupos organizados ou que são grupos que sejam maniatados, entre aspas, por qualquer das organizações que estão a trabalhar neste projeto, nomeadamente as bibliotecas. Não, estamos a falar de pessoas que qualquer pessoa que seja um adulto com 18 ou mais anos pode se inscrever e participar, ainda hoje. O projeto só acaba no final deste ano. Por isso, os conteúdos tentam ir abarcar todas estas situações. Pessoas que não sabem nada, pessoas que sabem mais um bocadinho. Mas o objetivo, como vimos inicialmente, é para pessoas que sabem muito pouco ou nada. Mas às vezes aparecem pessoas que estão um bocadinho mais à frente. Já sabem mexer no rato, já sabem mexer no computador, que têm um telemóvel. Por exemplo, isso depois na parte mais à frente falamos um bocadinho melhor, porque houve aqui os projetos têm que sempre se ajustar à realidade. Na fase projeto, que é que ainda estamos a falar agora, foi muito discutido os conteúdos, e os conteúdos tentam abarcar todas estas situações e todo este universo de adultos com baixa escolaridade e um bocadinho excluídos. Este projeto, eu penso que não está nos objetivos, mas é um projeto também de integração social, porque há muitas comunidades, como explicámos, que estão isoladas, ou que estão em regiões um bocado, até às vezes um bocadinho remotas. E este projeto também veio trazer pessoas para conviverem com outros, para conhecerem pessoas, às vezes, dentro da sua própria freguesia que não conheciam, para conhecer outras realidades, ok? Mesmo a nível de conhecer nomeadamente um espaço cultural, educacional, etc., como a biblioteca, que é isto tudo e muito mais, que nunca tinham ido a uma biblioteca. Isso é uma das coisas que nós estamos com alguma curiosidade no final do projeto, perceber a percentagem de pessoas que nunca tinham entrado numa biblioteca, por exemplo. E as que na sequência do projeto vão querer continuar a estar também. Exatamente. Olha, então se calhar eu sugeria que avançássemos e depois também vamos complementando a informação conforme vocês vão fazendo a vossa apresentação. Bem, aqui os dados. Vamos aqui apresentar alguns dados que têm a ver com os diversos municípios, que vamos intercalando também com algumas imagens das sessões e algumas imagens da divulgação. Estes dados são relativamente abrangentes. Nós, para licitarmos o projeto, temos que construir um conjunto de formulários que nos deem um conjunto de informações essenciais para o avaliar, para o monitorizar, para perceber o que é que está a acontecer em cada concelho e em cada sessão. Neste caso aqui temos vários formulários, vou dar aqui o caso de Abrantes, mas depois vamos ver vários de outros municípios. Quantos questionários é que, neste fundo, formulários e documentação que é necessário. Vocês podem ver que até agora, e estamos a falar de dados até meada de março de 2023, e atenção que penso que não estão todos os municípios, mas estão 207 formulários. Isto agora vocês vão vendo que os formulários vão subindo ou descendo consoante o tamanho dos municípios, não é? Depois aqui fizemos aqui algumas imagens das sessões. São 3 exemplos de Abrantes. Podem ver que os cenários também são diferentes, são 3 sítios diferentes, porque são em três locais diferenciados. Seguidamente, Alcanena. Temos aqui também os mesmos dados dos formulários que foram inseridos. Ou seja, o que nós queremos chamar a atenção é que,
para o projeto ter sucesso, temos que ir trabalhando e temos que ter uma logística de recolha de informação e de monitorização muito profunda para podermos obter dados e para podermos justificar o projeto de forma profissional junto da entidade que nos financiou, mas também das nossas responsáveis internamente, e também intermunicipalmente. Isto é um processo que nos projetos é a parte menos fácil e às vezes passa a expressão chata, mas que é indispensável para o sucesso do projeto e para nós percebermos onde estamos e para onde é que queremos ir. Depois temos aqui outro exemplo, que são sessões em Alcanena. A escolha das fotografias foi um bocadinho aleatória, tentou-se, e também a dimensão do site também não dá para pôr mais, há muito mais fotografias que podiam ser colocadas aqui, mas são 3 sessões em 3 locais também diferenciados. Podem ver que temos todo tipo de pessoas e de idades diversas, o que é uma coisa que eu acho também muito positiva neste projeto, que é aqui a de Constância. Okay. Nós em Constância só tivemos uma ação de formação até agora, por isso só vem à posição do bibliotecário uma vez, o resto são opiniões e é o conjunto de formulários preenchidos pelos formandos, pelo formador, pelas opiniões que deram, etc. Aqui é uma imagem de divulgação, neste caso a freguesia de Constância. Os cartazes e os materiais de comunicação são comuns no projeto, isso é importantíssimo. Não só este layout que vocês estão a ver no fundo da apresentação, mas que podias falar também um bocadinho disso, que Sim. foi feito um trabalho também... Houve também todo um trabalho do grupo, não é? Para escolher a forma de imagem de transmitir o projeto. Houve um cuidado, portanto, para criar essa imagem para todos os municípios a divulgarem. E aqui está, portanto, o cartaz que foi utilizado para divulgar as sessões, em que depois é adaptável a cada conselho, não é? Dizendo as datas e o horário e o local. Portanto, também houve esse cuidado de todo esse trabalho em grupo de fazer essa divulgação. A título de exemplo, eu, por exemplo, no outro dia tive que ir ao Conselho de Torres Novas e estive numa zona em que havia publicidade municipal e, por exemplo, identifiquei imediatamente o CIA. Porquê? Porque estava um cartaz exatamente igual ou parecido com este, muito parecido com este, a dizer que ia haver uma sessão de CIA em determinado local, a determinada hora, e eu identifiquei. E sua intenção resulta muito bem, porque se cada município vai alterar os materiais de comunicação com outras imagens ou com outras cores, no caso, por exemplo, aqui dos cartazes, o que é que acontece é que o próprio utilizador fica um bocadinho perdido. Porque as pessoas têm uma vida dinâmica. Há muitos que vivem em Constância, trabalham em Torres Novas, têm os filhos em Alcanena, por exemplo, a estudar, e as coisas são mesmo assim. Por isso é importante que os materiais de comunicação tenham layouts e tenham uma estrutura igual, porque senão as pessoas depois perdem um bocadinho o foco na existência do projeto. Aqui são dados do entroncamento, aqui neste caso 4 sessões, 64 formulários. Aqui são algumas imagens de sessões também no Conselho do Entroncamento, dos grupos, das pessoas. Estes projetos são projetos para as pessoas é que são importantes, ok? Aqui as pessoas são muito importantes e eu acho que este projeto trouxe-nos a todos os participantes e os organizadores um sentimento de comunidade e a construção de uma comunidade intermunicipal também. Local, ou seja, muitas pessoas que estão a participar nestes projetos nós não conhecíamos, especialmente nos concelhos em que há muita população ou que a população é muito dispersa, e é importante estes projetos e as pessoas terem orgulho em participar neles, e a gente vê isso nas fotos,
cria uma ligação emocional às bibliotecas municipais e também ao orgulho de pertencer a esta comunidade e a todas, a comunidade do Médio Tejo e depois à comunidade local, ao seu concelho. E eu acho que este projeto também faz isso. Não era um objetivo principal, o objetivo principal era resolver o problema, não é? Mas acho que nós, nesse sentido, ele está a ter também sucesso junto das pessoas por causa disso. A criação de laços entre as pessoas e também com a própria biblioteca municipal. A parte emocional é muito importante e a gente sabe isso. Porque as pessoas sabem que podem contar connosco. Somos instituições que são sólidas, que existimos já há muito tempo e sabem que se tiverem um problema podem recorrer a nós. E isso é importante. Eu acho que isso está-se a solidificar. Aqui é o projeto dos formulários de Ferreira do Zezo. Aqui estão, como vocês podem ver, isto depois dependendo da quantidade de dados que vamos recebendo e de quantidade de população que cada concelho tem. Aqui é um exemplo de uma sessão em Ferreira dos Zezo. Como vocês podem ver, está aqui uma pessoa com um tablet do projeto, aqui do lado direito, e depois do lado esquerdo está um portátil do projeto. E em cima da mesa está o projetor utilizado neste projeto. Okay? São exemplos dos equipamentos a serem utilizados e que acho que é muito claro. Esta fotografia, acho que ela é muito feliz porque é muito claro a utilização dos diversos meios que nós temos disponíveis. Aqui é a Mação, são dados no fundo, do Conselho de Mação. Sessões, mais uma vez, como nós podemos ver, são feitas em imensos locais, diferenciados, muitas vezes nas bibliotecas, porque as bibliotecas são os locais que têm mais condições, como por exemplo aqui em Constância, fazia todo sentido ser na biblioteca, porque temos aqui a biblioteca. Noutros sítios, às vezes, são juntas freguesias, associações, em polos das próprias bibliotecas, porque há bibliotecas aqui no Médio Tejo que têm polos e que têm essas condições. Porém, como vocês podem ver, são dados muito maiores, porque é muito mais gente. Neste caso, estamos a falar na ficha de inscrição, aqui são em 167 para 19 sessões. E ora é a mesma coisa, diversos locais. Até, por exemplo, vocês podem ver aqui à vossa direita a fotografia da vossa, que eu penso que é a vossa direita, a fotografia que está sozinha, que é a única, que está numa junta. Aquilo é a sede onde normalmente se reúne o executivo da junta e está a ser feita lá uma sessão. Por isso é outra coisa, outro aspecto positivo, na minha opinião, deste projeto, que tem sido a diversidade e ser portável. Ou seja, eu posso, já não há desculpa para as pessoas não participarem ou para ficar alguém de fora. Ele está a ir a todos os locais em que é possível criar condições para executar este projeto e fazer essa capacitação. Vocês há pouco, desculpa interromper, Nuno, falavam da questão da comunicação. Estes parceiros foram essenciais não só para identificar possíveis locais onde as sessões pudessem decorrer, mas também enquanto parceiros de divulgação, que há pouco falavas. Portanto, as juntas tiveram aqui assim também um papel fundamental naquela que é a proximidade às pessoas, não foi? Sim. Os presidentes de junta, sim, também fizeram, portanto, o seu trabalho junto da comunidade local, a divulgação do projeto e até mesmo na recolha das inscrições, porque como as freguesias ficam mais próximas, eles podiam entregar a ficha de inscrição na junta de freguesia. Sim, os presidentes de junta também tiveram aqui um papel, portanto, importante neste projeto. A vossa divulgação é não apenas em formato de cartaz, mas também online. Vocês também fazem o vários reforço. formatos, sim. Embora para este segmento da população, o papel é muito importante. Claro. E o passo-palavra. E o passo-palavra. E as sessões de esclarecimento, também há
E também há uma coisa que eu gostaria aqui de acrescentar, não só os executivos das freguesias, mas também os funcionários das juntas de freguesias são essenciais para o sucesso deste projeto, para a participação das pessoas, porque muitas vezes o presidente de junta, há muitos presidentes de junta que não estão em exclusividade, e nem os executivos, são pessoas que trabalham, durante o dia não têm contacto regular com os fregueses, neste caso. São os funcionários das juntas de freguesia, administrativos, e esse trabalho também foi feito e está a ser feito por parte das bibliotecas, ou seja, nós não nos sentamos só com os presidentes de junta e os executivos muitas vezes, sentamos também com os funcionários, dialogamos com eles, interagimos com eles, isso é fundamental para o projeto avançar, e todos os meios de divulgação são importantes. Muito importante o passo-a-palavra, é muito importante o papel, o entrega na caixa do correio, muitas vezes. Isto varia de freguesia para freguesia, de comunidade para comunidade, mas ainda tem um papel muito importante. A pessoa ter na sua caixa de correio a divulgação do projeto, onde é que se há de inscrever, um número de telefone para tirar dúvidas. Isso ainda é muito importante. Temos que perceber que as pessoas têm também alguns problemas de literacia de leitura. E as coisas serem claras também para as pessoas. Aqui é o exemplo do Sardual. Estão aqui a decorrer aqui algumas sessões. Neste caso aqui são 2 grupos diferentes, com 2 formadores diferentes. Por isso também a envolvência, isto envolveu também, e é fundamental, e já falámos nisso, mas eu reforço, o papel e o trabalho que se faz com os formadores, que é um trabalho que as bibliotecas é que fazem. Selecionam uma pessoa mais adequada e tem que fazer um trabalho para que as coisas corram bem. E isso é bastante importante e penso que é mais um dado para quem vai construir um projeto com estas características. É muito importante uma interação regular, acompanhar o formador, não deixar o formador lá no primeiro dia e depois quando ele for à biblioteca é que falamos com ele. Não, vamos falando, vamos perguntando. Se possível, sempre estar. Isso é o ideal, muitas vezes não é possível, mas tentar acompanhar, especialmente em municípios que têm muitas sessões, e às vezes não é possível, mas acompanhar ao máximo possível os formadores, não só os formandos, mas os formadores, porque isso é importante para o sucesso de qualquer projeto com estas características. Aqui apresento os dados da CERTAN, e um exemplo de um cartaz. No caso da CERTAN, eles, como têm várias sessões, optaram por fazer um cartaz, e é aquela questão da comunicação simples e direta, e acho que este cartaz da CERTAN revela esse objetivo, acho que cumpre claramente, em que eles têm a planificação das sessões todas, na freguesia da CERTAN. Ok? E isto é importante para as pessoas perceberem e poderem, no fundo, planear o seu tempo e poderem frequentar. Acho que está muito bem conseguido. Mas como vocês podem ver, mantém-se sempre o mesmo layout. É sempre o mesmo layout. As pessoas, eu vou à Sertã ou vou ao Canena, eu identifico o projeto. E a imagem do projeto e para que é que serve. Ui. Deixa eu ver lá, mas isto agora o rato está a fugir. Já cá está. Depois temos aqui Tomar. Tomar também já é um conceito com muita população e com muitas freguesias, também já tem mais sessões. E aqui algumas sessões algumas fotos de representação das sessões. Por exemplo, aqui em Tomar eles optaram e puderam utilizar computadores. Não sei onde é que isto se situa, não faço a mínima ideia. Mas, ou seja, nós vamos utilizando, até porque há uma questão, em Tomar havia
muitas vezes, por razões de calendário nos municípios maiores, às vezes havia sessões em vários sítios ao mesmo tempo. Ou seja, as bibliotecas e os municípios e as juntas de freguesia e os parceiros tinham que muitas vezes se adaptar a essa situação. Ou seja, eu tenho X computadores que eu tenho que alocar a 2 sessões. O que é que eu faço? Tenho que arranjar uma alternativa, tenho que arranjar computadores. E nestes 3 fotos mostram um bocadinho essa situação, que é a situação de o projeto, na realidade e na ação, tem que se adaptar às circunstâncias do tempo, da calendarização, não é? Mas também das necessidades de formação. E eram necessários, eles criaram essas condições e deram as formações. Há uma outra coisa que às vezes é complexa. Nós, imaginemos que temos 3 formações, as formações têm 10 horas, são aproximadamente, normalmente são cerca, é uma semana, na prática, no maioria dos sítios. Normalmente seguida ou não, como vimos, por exemplo, ali na Santana não era seguido, ou seja, passava de uma semana para a outra, mas eu tenho muitas vezes que fazer muitos quilómetros para entregar os materiais para a execução da formação dentro do território. Eu agora estou agora a imaginar, por exemplo, Abrantes, que é um concelho que eu conheço melhor, que é bastante disperso, as freguesias, e haver uma ação de formação numa freguesia, numa ponta de Abrantes, e terminar e no outro dia ter que começar outra. Implica uma distância física e uma criação de logística e de estabilidade que este projeto traz. Ou seja, é fácil eu colocar os computadores todos e arrumá-los no porta-bagagens de um carro de serviço ligeiro e levar as coisas todas para outra ponta do meu concelho, quando o concelho é muito grande e disperso. Isso é uma mais-valia, na minha opinião, também. Daí também a importância, quando pensamos nos projetos, de pensarmos depois com base na realidade da execução, como é que vamos resolver determinados problemas, não é? Quando pensamos na calendarização, quando pensamos no número de pessoas, quando pensamos nos equipamentos para dar resposta, quando pensamos se temos viatura para poder deslocar aquilo que nos propomos, se temos recursos humanos para o fazer, como é que nós tencionamos dar resposta a um projeto que afirmamos que vamos realizar, não é? Portanto, daí essa importância de cruzarmos, pensarmos depois nessa fase já um bocadinho mais avançada, mas tentar antever aqui assim todas essas questões para depois não surgirem problemas para os quais possamos não estar preparados, não é? É verdade. Isso tem que ser tudo pensado e às vezes temos muito, durante a execução do projeto, há sempre adaptações, há sempre melhorias, há sempre coisas que nunca pensámos que podem acontecer e que nós temos que resolver. Temos sempre planos B e às vezes Cs para tudo. E as pessoas têm estado, o projeto continua a ser executado e nós temos estado a tomar decisões para que essas situações sejam resolvidas. Basicamente, isso tem acontecido. Aqui são exemplo aqui das sessões na casa da Marisa, em Vila de Rei, no concelho dela. Pronto, basicamente, não sei se queres mostrar um bocadinho. Aqui na primeira fotografia, a imagem que diz Projeto CIA, foi a primeira sessão, não é? Aqui da apresentação do projeto, e depois numa outra já a prática deles na ação. É aquilo que eu estava a falar há pouco. Uma forma de promover também o próprio projeto é fazer apresentações públicas. Isso é importante. Se calhar isso não faz muito sentido nas cidades, não sei, mas, por exemplo, nos meios mais pequenos é importante. É importante fazer uma atividade, que seja uma coisa que seja um espaço de tempo curto, mas que diga às pessoas, olha, haver uma ação de esclarecimento em que vamos explicar o que é o projeto e o que é que as pessoas podem esperar. E isso é importante, especialmente para estas pessoas com menos capacitação e com menos habilitações literárias e com mais dificuldades. Isso é importante.
Aqui são os dados inseridos até 21 de março. A apreciação dos bibliotecários, que é a nossa opinião, a apreciação do formador, que é a opinião do formador, a apreciação dos parceiros, que são os parceiros onde decorrem as próprias sessões, o número de fichas de inscrição, a monitorização, ou seja, documentos que têm a ver e que nos ajudam, no fundo, a perceber se o projeto está no bom caminho, se está... Pronto, a monitorização, eu vejo a monitorização numa imagem, é como andar de barco à vela. Se nós não formos ver se a vela está esticada ou se o barco realmente está equilibrado, a carga que vai dentro do barco, o que acontece é que se eu não fizer isso, o barco vai se virar. E é um bocadinho isso que estes documentos servem e que são necessários para serem preenchidos. Depois os planos de ação, que são locais, que estão nas sessões todas. Depois a questão da opinião do formando, que é uma coisa fundamental. Eu agora, vocês como podem ver, a taxa de opinião é bastante alta para Portugal. Dentro das fichas de inscrição há 503 pessoas que dão a opinião, o que é bom. Significa que o projeto é importante para eles, porque as pessoas não são obrigadas a dar a opinião. Ninguém lhes aponta uma pistola, dê a opinião. Não dão, não há essas coisas. E por isso nós ficámos contentes quando analisámos agora, foi agora, porque o primeiro trimestre acabou agora, que as pessoas dão uma opinião e têm uma opinião. E isso é importante. E é bastante expressivo em termos numéricos. Depois, a nível das ações, as ações fizemos uma súmula das ações em 2022. Como vocês podem ver, há uma diversidade, mas parece-nos que no total o que estava programado para o que foi feito está bastante elevado, porque há circunstâncias várias, depois falaremos, que condicionam muitas vezes as ações de decorrerem, e parece-me que estamos aqui com números que não são excelentes, mas estamos aqui com alguns números interessantes que podemos depois falar de seguida. Ainda em 2022 tivemos 574 pessoas a fazer esta formação. Como vocês podem ver nos números, difere tudo, cada concelho, há concelhos que têm mais pessoas, porque têm mais ações, há concelhos que têm menos, e depois também tem a ver com o trabalho que se vai fazendo, não é? Localmente, e só com um trabalho conjunto de todos a trabalharem imenso, é que conseguimos ter os 564 pessoas em 2022. Há algumas ações que, por várias razões, não foram realizadas, que depois vão passar para 2023, está bem? O objetivo é que sejam cumpridas todas as ações. Okay? Mas isso é como em todos os projetos. Nós temos uma coisa projetada, temos um objetivo, temos que o cumprir. Ou seja, nós estamos no primeiro semestre, praticamente, estamos a dias do primeiro semestre, por isso só podemos ter uma noção após terminar o semestre. Mas estes são os números de 22. Seguidamente, e ainda tem aqui alguns casos, por exemplo, do Mar, vocês podem achar que está muito em baixo, e está, porque só tem 9 fichas de inscrição. Ok? Aqui tem somente 9 fichas de inscrição e tem introduzidas 8 ações durante o ano de 2022. Portanto, depois isto tem a ver com também o preenchimento, que é assim, depois nós como é que fazemos a monitorização? Esqueci-me de referir isso, que é importante. Nós, na prática, temos estes formulários todos que preenchemos, depois temos uma espécie de uma plataforma. Nós criamos uma plataforma em que se carrega todos estes dados. E há pessoas que, como têm mais ações, demoram mais tempo, e outras que têm menos ações, demoram menos tempo.
Estes dados que estão aqui dos formandos, etc., entretanto já há alterações, estão a haver coisas, há pessoas a carregar ainda dados de 22, há pessoas que estão a organizar e que já fizeram coisas em 2023, já estão a entrar a carregar 2023, por isso nós temos aqui várias velocidades, porque depende de muitos fatores e das sessões. Pronto, há muitos fatores que influenciam depois o carregamento rápido ou mais demorado das sessões. Okay? E isso, este resumo de 22 reflete isso. Reflete depois também a execução local, mas claro que até ao final do projeto serão colocados todos os dados existentes. Bem, não sei se querem já falar das conclusões, se calhar falaríamos as conclusões que nós retiramos, entre as outras todas que fomos falando durante o caminho, do caminho para chegar até este slide. Pronto, no fundo, o nosso objetivo principal continua a ser a capacitação dos cidadãos da região do Médio Tejo, para, no fundo, resolver este problema. Isto é um problema. A capacitação é um problema nacional, não é só aqui do Médio Tejo. Mas no Médio Tejo nós resolvemos arregaçar mangas e resolvê-lo. Ou começar a resolver. E este é um primeiro passo que estamos a dar para para ter mão neste problema e tentar e ajudar as pessoas a resolvê-lo. Porque nós damos as condições. Se as pessoas não quiserem, nós não podemos obrigar as pessoas a fazer as coisas. Mas podemos sensibilizar, podemos capacitar, podemos dar a oportunidade. E é isso que estamos a fazer. Depois também é reforçar o nosso trabalho junto das comunidades. E penso que isso está a ser conseguido. É um trabalho, como vocês sabem, trabalhar com pessoas não é fácil. E trabalhar com pessoas com capacidades em termos de literacia digital e de leitura ainda é mais difícil. Mas nós temos que fazer esse trabalho e uma das conclusões é que estamos a reforçar esse trabalho com as comunidades porque sentimos esse feedback das pessoas, até pelas opiniões que deram, pela participação que tem havido e nós semeámos, estamos a começar a colher e nós notamos isso como há pessoas que nunca tinham entrado na biblioteca começaram a ir às bibliotecas. Isto é uma análise empírica, ok? Não é uma análise que ainda não tivemos e acho que ainda nem é a altura nós tirarmos estas conclusões porque o projeto está em andamento. Mas da análise aqui de Constância e dos outros colegas, as pessoas que nunca tinham ido à biblioteca, começaram a ir à biblioteca, a usufruir dos nossos serviços. Inscreveram-se. Muitos deles não sabiam que podiam levar livros para casa. Okay? Estamos a falar de coisas tão simples como esta. Há pessoas que não sabiam que tinham o direito de levar livros para casa. Pessoas que vêm à biblioteca com as famílias. Pessoas que vêm à biblioteca com os netos, os mais velhos, que vêm às exposições, que vêm a todo o tipo de atividades que as bibliotecas desenvolvem, mas vêm aos nossos, ainda agora tivemos aqui uma exposição na segunda-feira, vieram pessoas que estiveram aqui nesta formação de Constância, que nunca vinham às nossas atividades, e a partir do momento em que começámos a fazer atividades, que muitas vezes até vão participar de outros projetos que nós temos de biblioteca social, que quase todas as bibliotecas, de uma maneira ou de outra, aqui no Médio Tejo têm. Isto é interessante. Às vezes só vem até para a questão de utilizarem o espaço, percebem? Acabam por ser os efeitos secundários deste projeto, que também que são essenciais, não é? Que é dar a conhecer os serviços e as potencialidades das bibliotecas. Mas deixem-me fazer-vos agora aqui colocar-vos uma questão. Falaram muitas vezes na opinião dos participantes e eu penso que nós ficamos aqui assim um bocadinho sedentes de facto do que é que foi a opinião dos participantes. Portanto, o que é que eles
O que é que eles manifestaram? Acharam que foi... Nós vimos nas vossas imagens pessoas já, portanto, com uma certa idade, eu diria que mais que 50, 60 anos, provavelmente, não é? A formação para estas pessoas nos moldes em que vocês a desenharam, que conclusões é que vocês estão a tirar? Está a ser suficiente? Está a ser bem apreendida? Conseguimos capacitar neste momento? Conseguimos capacitar ou não? Portanto, ficou aqui assim alguma coisa em aberto. Como é que nós nós vamos apresentar aqui uma opinião de uma pessoa, ok? De um participante. Entre muitos depoimentos que temos, até por questões de tempo, vamos apresentar aqui um depoimento de uma formanda de Abrantes. Eu gostei muito da formação, só que as horas foram poucas, porque eu nem sabia ligar no computador. Aprender alguma coisa, mas se fosse mais um bocadinho, seria melhor. Obrigada por tudo. Ok? Eu acho que esta mensagem e esta opinião desta senhora diz exatamente o que nós temos estado a concluir. Não é suficiente. Ou seja, as pessoas querem mais, querem aprender mais, querem aprender com mais tempo, a sensação e pronto, e a informação que nos vai chegando, e isto é unânime em todos os colegas, as pessoas querem mais. E basicamente isto foi verbalizado agora, foi descrito agora pela própria pessoa. É grande parte das opiniões, uma parte muito significativa das opiniões. Primeiro, penso que é quase unânime que toda a gente quer mais tempo. Porque algumas pessoas abriram-se um maravilhoso mundo novo, ok? E isto, as pessoas depois, às vezes até temos pessoas, e não sei se já aconteceu também com Marisa, mas que provavelmente até tenho pessoas que vêm cá para mexer no computador, sabe? Para vir mexer, para não perder o hábito, porque não tem, ou do tablet, ou o que for, pronto, o que nós temos aqui à disposição em termos de acesso à internet, e depois alguns até mudaram, tinham um telefone daqueles tradicionais e compraram um telefone que já dá com acesso à internet. Há essas situações, por isso sim, a resposta é não, o projeto não, as pessoas querem mais, pronto. As pessoas querem mais tempo de capacitação. Sim. Temos aqui já o testemunho da Graça, eu penso que vocês conseguem ver. Eu vou pedir, não sei se podemos já começar a responder às questões, vocês ainda têm alguma apresentação que queiram dar continuidade ainda, antes de abrirmos depois às perguntas e respostas. A apresentação já terminamos. Eu só queria dizer é que realmente nós, bibliotecas públicas, estamos ao serviço, não é? E ao dispor para continuar com este projeto, porque realmente, como esta senhora disse, e eu também presenciei com as pessoas que participaram em Vila de Rei, as 10 horas não são suficientes. Terá que haver mais horas, porque eles têm alguma dificuldade, não é? Depende da capacidade de cada, mas sim, terá que haver uma continuidade e nós, bibliotecas de serviço público, estaremos ao dispor para dar a continuação deste trabalho. Olha, eu estou aqui a tentar colocar a Carmen Dorém, está-me a dizer que os participantes não conseguem ver as perguntas uns dos outros. Vocês não conseguem aceder ao chat para colocar as questões? Pergunto eu aos participantes, pronto. De qualquer das formas, têm o botãozinho de perguntas e respostas. Também podem colocar aí que eu tenho acesso, o Nuno e a Marisa também têm acesso e vamos conseguindo ler e dando resposta às vossas questões. A Graça da Alcanena, que também participa junto com o Nuno e com a Marisa neste projeto CIA, esclarece que as pessoas ficaram muito agradecidas, que a formação foi manifestamente insuficiente, mas que no caso da Alcanena estamos a dar continuidade a este projeto com o apoio e parceria de alguns intervenientes parceiros
através também de estagiários, multimédia, que estão a dar formação, etc. Portanto, abrem-se aqui novas portas de poder dar continuidade a esta necessidade de formação que, de facto, as pessoas começam a manifestar, não é? Os parabéns também, aqui a colega Margarida Oleiro desde lá a dar os parabéns pelo projeto. Eu pedia aos participantes que então colocassem questões ao Nuno e à Marisa. Sabemos nós que vocês também estão disponíveis para qualquer esclarecimento que os colegas pretendam Sim. de futuro, não é? Que também pode acontecer, mas que neste momento que se calhar aproveitariam aqui assim esta oportunidade para vos colocar alguma questão. Sim, tenham dúvidas, porque há aqui questões de projeto, podemos explicar a nossa experiência, como é que correram e circunstâncias que não estão planeadas, e há situações que nós temos que muitas vezes ter um plano B, que eu falei nisso. Isso é natural. Os projetos, não há nenhum projeto, aliás, se um projeto começar sempre do início ao fim, sem qualquer tipo de situações mais diferenciadas, ou seja, aparecer algum acontecimento que nós não conseguimos controlar, isso é quase impossível. Todos os projetos têm sempre ajustamentos, só os projetos têm que ir ao encontro. O nosso principal foco são as pessoas, são estas pessoas. Por isso eu tenho que trabalhar o projeto, não sendo desvirtuado, não é? E tenho que trabalhar o projeto para as pessoas. Eu vou dar um exemplo. Houve, na ação aqui em Constância, houve pessoas que pediram que se pudessem também utilizar o telemóvel deles. E foi explicado pelo formador isso. Ele perguntou-me: há algum problema? Não, claro que não. Pode explicar como é que acedem na plataforma do telemóvel. Acho que não há problema nenhum, claro que sim. As pessoas, é a única ferramenta que têm, que vão ter em casa, claro que sim. Nós estamos. Pode explicar no computador e exemplificar também no telemóvel. Nós temos que nos adaptar ao que as pessoas pedem, desde que seja razoável, não é? Que é uma coisa razoável, é um pedido razoável e que tem que ser ouvido. Pronto, e nesse sentido, acho que essa parte é importante. Outra questão que também gostaria de falar é a questão do horário. O horário, desde o início do projeto, essa foi sempre uma questão bastante importante. Mas foi logo definido que, imediatamente, que os horários são definidos para as pessoas. E eu tenho casos, aqui é um caso que aconteceu aqui, que tentaram. Eu perguntei à junta qual era o melhor horário e posso-vos dizer que não era o melhor horário. Porque eles achavam que o horário, não perguntaram às pessoas, não perceberam muito bem. E depois nós temos que fazer ali algum ajustamento para melhorar aqui o horário. E o horário de freguesia para freguesia é diferente, de grupo a grupo muitas vezes é diferente. Nós temos que, claro, definir um horário, mas temos que perceber claramente as dinâmicas das pessoas. E isso é importante. É importante. Claro que também só tenho que referir que realmente a relação humana é muito importante. E o formador também tem um papel muito importante. Se for um formador que seja receptível, que consiga compreender a parte do formando, não é? É muito importante mesmo para o sucesso das ações. Os formadores acabam por ser também uma peça fundamental, porque são eles que estão com eles ali aquelas 10 horas e conseguem captar a sensibilidade ou a competência do formando. Digam-me uma coisa, vocês conseguem ver as questões que são colocadas Sim, vou ver. pelos participantes, não é? E conseguem também ver aqui as observações daqui de alguns colegas, nomeadamente aqueles que vos acompanham no CIA, o caso da Margarida, não é? Que vos está também aqui assim a agradecer. Nós temos a Margarida Oleiro, aqui da Direção-Geral, que coloca a questão se os municípios querem continuar neste caminho para que não se perca por parte dos formandos
estas competências e interesse. Eu penso que Sim, esta questão sim. da Margarida também reporta aqui assim um bocadinho àquilo que é o reconhecimento, e quando falamos de municípios, falamos de executivos municipais, o reconhecimento deste projeto e daquilo que ele implica para o futuro, não é? Vocês acham que existe esta manifestação de vontade já por parte dos vossos municípios a querer dar continuidade a este projeto, a este reconhecimento? É assim, eu penso que ainda é cedo, mas eu penso que sim. Eu acho que eu não vou falar, eu posso falar mais pelo meu executivo, mas eu acho que nenhum executivo aqui no Médio Tejo. Aliás, a gente sentiu isso quando foi quando foi a apresentação pública em Torres Novas, nós sentimos esse apoio. E não nos parece que esse apoio seja retirado. Pelo contrário. As pessoas, nomeadamente estavam praticamente representantes de todos os executivos do Médio Tejo, fossem presidentes de Câmara, fossem vereadores, e muitas vezes também chefias, e as pessoas mostraram-se muito interessadas pelo projeto. E eu penso que sim, penso que nós temos todas as condições para continuar este projeto. Agora, em que moldes, isto terá que ser avaliado, depois, na minha opinião, depois no final vamos concluir o projeto, vamos começar a preparar, se calhar, depois do verão, uma continuação e em que moldes, porque eu penso que sim. Porquê? Porque os principais visados querem, ok? Os principais visados são as pessoas. E está aqui o caso da Carla, que diz que, por exemplo, que no caso deles, a Carla Ribeiro, que é de Torres Novas, está a acompanhar o projeto, diz que é unânime que as 10 horas não são de todo suficientes. Okay? E isto é dito pelas pessoas, em primeiro lugar. E até mesmo nós temos essa noção, não é? Porque estamos ali a assistir e conseguimos perceber que realmente para eles não é suficiente, não é? E penso que também temos uns parceiros que também estão interessados, nomeadamente os nossos parceiros no terreno, juntas de freguesia. Não parece que nenhum presidente de junta vá dizer não realizamos mais aqui no nosso território, nem disponibilizamos as instalações. Pelo contrário, o que vão dizer é que sim, que é um projeto que vale a pena, que as pessoas estão satisfeitas e eles vão nos ajudar e vão incentivar a que ele continue, claramente. Depois temos aqui temos aqui uma pergunta da Elizabeth Rodrigues, uma colega. Se os formadores foram contactos pela biblioteca, só isso responde aqui. Portanto, os formadores foram contactados através dos centros Qualifica, em que manifestaram interesse pelas diversas freguesias ou pelos diversos concelhos. E, mediante essa disponibilidade, houve uma seleção de formador para as diversas freguesias onde ia decorrer as ações. E foram contratados através da DG Lab. Não sei se fui esclarecedora. Eu penso que ela também está a perguntar outra questão, que é, os próprios formadores, quando mostraram interesse, indicaram os territórios em que podiam dar informação. Era uma das questões. Seja, eu, por exemplo, vou dar um exemplo, eu tenho um formador que também, pelo menos, dá no entroncamento. O formador Marco, ele dá a formação aqui, no nosso projeto, e dá no entroncamento. Porquê? Porque são 2 territórios que ele pode dar formação. E os formadores pagam-nos também as deslocações a partir de um certo distância, de quilómetros, que é a Cinto que faz esse apoio aos formadores. Ou seja, é assim que funciona. Por isso, eu tenho os meus formadores com entroncamento, mas não tenho quebrantes, por exemplo. Mas podia ter. Isto tem a ver com a disponibilidade de cada formador. E isso é enviado nessa bolsa que a Marisa acabou de falar. Ou seja, essa bolsa tem um conjunto de itens e requisitos que as pessoas têm que preencher para nós depois articularmos, até para não acontecer situações que podem acontecer e que são normais, mas depois são conversadas e são resolvidas. De um formador
querer dar formação ou poder marcar como se fôssemos nós. Ou seja, neste processo tem que haver uma comunicação muito importante também com os colegas, às vezes, para a pessoa não estar a marcar em 2 sítios ao mesmo tempo, em 2 concelhos diferentes ou em 2 freguesias diferentes. Tem que haver esse trabalho também e essa interação que não é fácil. Como por exemplo, o formador de Vila de Rei era o mesmo do Sabugal. Portanto, teve que haver uma ação concertada das ações entre Vila de Rei e Sardual, não é? Porque o formador era o mesmo, portanto, teve que haver um ajuste de calendarização. Sim. Eu vou pedir aos participantes que coloquem as vossas questões aqui no balãozinho das perguntas e respostas, por favor. Temos aqui já uma pergunta, temos uma observação da Dulce, do Sardual, que vos acompanha também, penso que vocês também conseguem ver, vocês, Nuno e Marisa. No Sardual as pessoas não só pedem mais, como nos dizem o que precisam. Facebook, WhatsApp, no fundo aquilo que já usam, mas sem dominar questões importantes como a segurança, não é? E temos aqui uma pergunta do Pedro Coelho. Nuno, se quiseres ler e depois responder. O Pedro diz: muitos parabéns pelo projeto dos resultados obtidos. A questão que coloca é a seguinte: sendo que existem obstáculos dos transportes públicos reduzidos, as dificuldades de mobilidade do público sénior, unidades isoladas, público sem logística digital em casa, para dar continuidade a este projeto e a outros do mesmo género na rede de bibliotecas no Médio Tejo, não será viável criar uma biblioteca itinerante. Pronto, Pedro, obrigado pela pergunta. Já existem bibliotecas itinerantes no nosso território, ok? Não é uma coisa nova. O que poderá haver é uma parceria entre concelhos, e entre concelhos no sentido de os próprios itinerantes a servirem, se calhar, para além do concelho onde estão, servirem a outros. Mas isso é uma grande discussão que terá que haver. Posso também dizer que, eventualmente, poderia haver uma biblioteca itinerante só para algum tipo de projetos, para trabalhar com estas unidades, sei lá, uma biblioteca itinerante do Médio Tejo, ou uma ou duas que circulassem com projetos específicos para trabalhar com a população mais isolada. Se calhar é um novo projeto bastante interessante, em que o CIA seria um serviço que esse projeto pudesse oferecer, mas sim, neste momento já existem algumas respostas no terreno, nomeadamente a Abrantes, a Altamira, e há mais territórios que têm bibliotecas itinerantes e que respondem a estes desafios. Mas que concordo com o Pedro, se calhar não é o suficiente. Sim. Vocês têm, entretanto, aqui uma questão também da Alcina, da CIM, da região de Leiria, mas entretanto só aqui reforçar esta questão das itinerantes, que de facto tem também implica aqui uma reflexão sobre que serviços é que as nossas itinerantes prestam às populações que estão dispersas no território, não é? E de facto podemos repensar os serviços que as itinerantes fazem no sentido de ir ao encontro das necessidades das pessoas. E de facto, se temos itinerantes e se existe esta questão, este problema de mobilidade, por que não adequarmos serviços novos às itinerantes que temos para poder conseguir dar resposta ou ajudar nesta vertente da capacitação digital e pensar de que forma é que podemos apetrechar os nossos equipamentos para o poder fazer. Temos esta questão da Alcina, não sei se vocês querem... Sim, obrigada pela sua questão. Que diz: peço desculpa, relativamente aos computadores para viabilizarem a formação, foram adquiridos equipamentos para todas as bibliotecas ou eles são transportados em itinerância para os locais da formação? Ou seja, cada biblioteca tem os 5 computadores, os 5 tablets, o router e o videoprojetor. As 12 bibliotecas foram equipadas com este material. Depois, há itinerância, sim, no próprio município para as várias sessões que estão programadas. Não sei se fui esclarecedora. Sim.
Basicamente é o que a Marisa disse. Pronto. Cada biblioteca tem o seu seu equipamento, pack. os seus materiais. Eu penso que não tenho aqui mais até ver. Mais questões. A questão da mobilidade é um grande desafio aqui para a nossa região. É uma coisa que tem sido discutida. Há um projeto também na Cinta a nível de mobilidade das pessoas entre as localidades onde está a sede de concelho, mas não tem sido suficiente. Aqui tenho outra questão da Paula Pereira. Bom dia. Se eu quiser aceder a estas informações para a minha biblioteca, a quem devo proceder? Não percebo. A Paula podia se especificar melhor. Eu não estou a perceber, não estamos aqui a perceber muito bem. Se quiser aceder, é assim, para aceder às formações, a pessoa tem que se inscrever numa junta de freguesia, ou numa freguesia, ou na biblioteca. Mas será que ainda tudo? Sim, aqui se calhar convém a Paula esclarecer aqui assim um bocadinho a sua dúvida, não é? Qual é a Porque entidade? para quem se pretende inscrever na formação, serão os municípios do Médio Tejo, não é? Sim. No caso de pensarmos no projeto em si, e se a Paula estiver a pensar naquilo que é dar corpo a um projeto destes na biblioteca que acompanha, isso depois terá que pensar na forma como o projeto é pensado e como é que consegue dar resposta ao público, tal como o Nuno e a Marisa explicaram e muito bem. Os projetos são pensados em função dos municípios, das pessoas, das comunidades, não é? E que vimos que são diferentes as características dentro da própria rede intermunicipal. Portanto, o desafio é pensar quais são as diferenças e as especificidades do território onde estamos, onde trabalhamos, quais são as necessidades destas pessoas e que formas temos nós de dar resposta a estas necessidades. Este deve ser o raciocínio que devemos fazer. Exatamente. A Paula pergunta qual é a entidade. Depende do projeto. Depende do projeto, da envolvência do projeto. Neste caso específico do CIA, tendo em conta que estamos a trabalhar com uma rede intermunicipal, o projeto surge no âmbito da rede, foi feita a proposta à Direção-Geral através da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, que acompanha o grupo de trabalho também, e o projeto nasce na junção de esforços destas entidades. Portanto, mas sabemos que existem municípios e nós, Direção-Geral, através dos webinars que temos feito, começámos logo com as bibliotecas da Almada, que também têm um projeto de capacitação digital, o WILDA, e que é, neste momento, único e exclusivamente ao nível municipal, ao nível local, não é? Portanto, depende muito daquilo que nos propomos fazer, da forma como queremos dar resposta e depois os projetos nascem nesta sequência, não é? Pronto, depende, é aquilo que eu disse e a Marisa também disse também algumas vezes, que é a questão do problema. Qual é o problema que nós temos para resolver? Nós aqui achámos que era um problema intermunicipal. As pessoas podem ter meios e terem esse problema, acharem que é a prioridade na sua biblioteca, fazer um projeto, como fez a Almada, mas a Almada também tem mais, se calhar, tem uma população parecida com o Médio Tejo, e por isso é um município muito grande, com muita população, mas de certeza que o projeto não é igual, porque as comunidades não são iguais, as pessoas não são, as circunstâncias não são iguais, as capacitações também, e o território é bastante diferente. Por isso, este projeto é possível replicar, mas tem que ser adaptado à minha realidade, aos meus meios, à minha comunidade. É sempre possível, exatamente, combater a iliteracia digital. É sempre possível fazer esse caminho.
e é possível replicar. Agora, o que é feito aqui não vai certamente ser feito, sei lá, no norte, sei lá, em Caminha, como cada comunidade é uma comunidade e as circunstâncias dos meios e todo o ambiente interno e externo é diferenciado. E isso nós podemos replicar, estes projetos são, neste caso o CIA é perfeitamente replicável, mas temos que adaptar à nossa realidade e ao nosso ambiente interno e externo, à nossa comunidade, às nossas afinidades até culturais. O Médio Tejo é uma região que tem afinidades culturais. Como o Alzira é outra região, como o Oeste é outra região, como o Alto Minho, a Serra da Estrela e as Beiras, etc. Cada região é uma região diferenciada e, nesse sentido, é assim que eu acho que deve ser pensado, porque o replicar exatamente igual de uma região para a outra sem fazer alterações não faz qualquer sentido, na minha opinião. Muito bem. Portanto, não sei se os colegas que nos estão a ouvir se têm assim mais alguma questão que queiram colocar, se não, iríamos deixar o Nuno e a Marisa descansar. Depois deste momento de ansiedade, portanto, vocês também estão disponíveis, vocês enquanto grupo, no total, enquanto rede intermunicipal, estão também disponíveis para algum esclarecimento que algum colega pretenda fazer. Claro que sim. Outras redes intermunicipais que nos estejam a ouvir, também colegas de redes e que queiram contactar convosco também é possível, mas tendo nota nisto que o Nuno disse, que de facto existem, os territórios são diferentes e é necessário olharmos com muita atenção para que características têm os nossos territórios, que pessoas são estas, o que é que elas precisam. Podemos pensar em exemplos, aprender uns com os outros das dificuldades de implementação de projetos. Portanto, esta conclusão de que às vezes os projetos nós vamos aprendendo a lidar com as circunstâncias conforme eles vão decorrendo também, não é? E há aqui a necessidade de fazer aqui assim alguns ajustes no processo e podemos ir beber estas ideias assim, de facto, aos projetos que estão em desenvolvimento, mas depois temos que os adequar à nossa realidade e este acompanhamento que a Direção-Geral faz também destes projetos que são financiados, tem esta tónica muito acentuada, portanto, o olhar é para as populações, para os territórios, naquilo que são as necessidades das pessoas, portanto, e logo aí a diferença vai certamente existir. Portanto, não havendo aqui mais questões, vamos só passar aqui os olhos nesta nossa lista de perguntas e respostas. Eu penso que não. Eu gostaria de aproveitar para agradecer o convite mais uma vez, em nome do grupo. Eu e a Marisa somos o rosto, no conjunto de muita gente, dos meus colegas todos, também dos colegas do SIM que trabalham connosco, dos nossos parceiros, das outras instituições todas que estão dentro deste projeto. Apenas somos o rosto de um projeto. Isto é feito por muita gente. Nós próprios às vezes nem conhecemos toda a gente, porque a própria biblioteca tem muita gente, ou as outras bibliotecas têm outras pessoas que muitas vezes nem as conhecemos, também fazem isto, e pessoas funcionários de junta, executivos, só assim é que é possível fazer estes projetos, é com todos. E é um projeto para todos. Muito bem. Então, da nossa parte, muito obrigada também com esta vossa disponibilidade. Sucesso para o projeto, neste ano que ainda vamos terminar. E, de facto, é muito importante pensar que respostas vamos dar de futuro e continuidade a todas estas pessoas que agora começaram e que já pedem por mais, não é? Portanto, pensarmos que respostas vamos ter disponíveis e nos próximos tempos continuar este projeto naquilo que vocês irão decidir que será esta continuidade. Muito obrigada, Nuno e Marisa. Obrigada ao Médio Tejo e aos colegas que nos estão a ouvir e não esqueçam de ir seguindo aqui os nossos webinars. Nós brevemente iremos divulgar as nossas próximas sessões
sempre também tentando neste enquadramento que é a capacitação digital e de como é que as bibliotecas podem fazer diferente. Há aqui assim um caminho muito grande naquilo que são as literacias, a capacitação das pessoas, toda esta oportunidade que se abre para as bibliotecas. Nós sabemos que podemos fazer mais, às vezes é só uma questão de assumir o risco e querer fazer diferente. Portanto, muito obrigada a todos, estejam atentos às nossas divulgações. Obrigada, Nuno e Marisa, e até breve. Obrigado e até breve. breve. Obrigada, muito obrigada. Obrigada a todos.